Jesus nos abençoe, nos conceda a sua paz. O propósito hoje é uma leitura comentada que está no livro Nas Pegadas do Mestre, de Vinícius, editado pela FEB. O capítulo se denomina A Missão de Jesus. Jesus não veio ao mundo fundar uma igreja como tantas já então existentes no seu tempo. Para Jesus não interessava fundar igreja. Ele queria ensinar uma ética, uma conduta. Queria que, através dos seus ensinos, os apóstolos e toda a humanidade, no decorrer dos tempos, pudessem perceber a essência que trazemos em nós, a nossa natureza divina, propícia ao desenvolvimento constante, progressivo. Para quê? Para alcançarmos a plenitude de filhos de Deus, assim como ele alcançou esse patamar evolutivo, luminoso, perfeito. Não há paralelo entre Jesus e Maomé, por exemplo, entre Jesus e Buda, entre Jesus e Lutero, entre Jesus e o papado romano. Todos esses são filiados a igrejas, a templos. Os organizadores de seitas religiosas agiram visando a estabelecer igrejas suas, com caráter pessoal, embora se reportassem às tradições, às escrituras, à ética, à ciência ou a qualquer outra base. Mas o que Jesus propõe como religião, o religare com o sagrado, tem como base o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o que é importante é esse campo de ação, esse esforço pessoal indelegável para alcançarmos a sabedoria e a capacidade de amar. É amparar o necessitado naquelas necessidades materiais como as morais, as espirituais. Essa é a religião pregada por Jesus, a ética da valorização do ser humano. Todos eles, os fundadores de seitas e religiões, personalizaram seus feitos. Daí a origem dos cismas e das facções que dividiram a família humana em torno de um ideal cujo objetivo fundamental é precisamente o contrário. Ao invés de unir a humanidade, muitos brigaram, lutaram pela posse da verdade. Haja vista, por exemplo, a Inquisição, chamada Santa Inquisição, as cruzadas, as guerras santas, a rivalidade entre os homens por conta da concepção que se tem de Deus, da religião. Então, o que Jesus pretende nos ensinando através das suas parábolas, das sentenças, dos princípios, dos sermões, como o Sermão do Monte, a nos ensinar o quê? A nos autoeducarmos, a optarmos pela misericórdia, pela justiça, a nos tornarmos humildes, brandos, pacíficos. Então, todo esse ensino é ensino de amorosidade, ensino de aprimoramento íntimo. Nós aprendermos a nos colocarmos perante o nosso próximo com respeito, com conhecimento, com a capacidade de nos identificarmos com o outro, de buscarmos sermos justos, de querer para o outro que ele tenha os mesmos direitos que eu quero ter para mim próprio. Então isso é justiça, é também liberdade e é também, sobretudo, igualdade. Então é nessa tríade que funda
a religião de Jesus, que é a religião de amor. Ele veio trazer, como a missão de Jesus foi trazer o pensamento de Deus, a vontade divina. Então ele vem para fazer a vontade do Pai. Essa é a missão de Jesus. Fazer a vontade do Pai e nenhuma outra coisa. E a vontade do Pai é que ele se tornasse nosso guia, modelo, que nos ensinasse como bom mestre e nos resgatasse com o seu exemplo, amparando-nos como o bom pastor que ampara as ovelhas desgarradas. Daí, então, é fundamental unir e irmanar os homens numa aspiração comum. Esse é o objetivo das religiões. Na consecução de destinos que são os mesmos para todos. Então, esse é o alvo da verdadeira religião, porque o nosso destino é o aprimoramento, é o aperfeiçoamento. Quando Jesus diz, sede perfeitos, então ele está revelando para nós a nossa destinação honrosa e feliz de filhos de Deus. Jesus não trouxe à Terra um sistema religioso a mais. Ele teve por missão revelar Deus à humanidade. No desempenho desse mandato, revelou ao mundo a religião, revelando a religião que vem a ser o religário ao sagrado, proscreveu as outras religiões, que pouco se incomodaram com a fidelidade ao objetivo máximo da humanidade, que é nos tornarmos, passar do humano para o divino, sair da animalidade instintiva para a angelitude. Encarnando Deus e a sua justiça, Jesus instruiu os homens no conhecimento da verdade eterna, de cuja ignorância provém todos os males e todos os sofrimentos. Então, Jesus vem trazendo a verdade e cabe aos aprendizes, que somos todos nós, a posse, nos esforçarmos para a posse dessa verdade. Encarnando Deus e a sua justiça, não fez obra divina, revelou a obra divina, destruiu o personalismo, a escolástica, o sectarismo, fazendo ver aos homens que eles devem buscar conhecer a religião e não pretender criar religiões, visto como a religião é a verdade e a verdade é eterna, coexiste com Deus. Então, essa foi a tarefa abraçada por Jesus, trazendo essa concepção diferente, essa concepção de um Deus amoroso, justo, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, Pai de todos nós, de todos os homens, de toda a família humana. Quando revelou a paternidade de Deus, já ficou certo que deveríamos nos empenhar pela fraternidade, pela solidariedade, pela igualdade, porque quando somos de uma mesma família, não devemos mais rivalizar uns com os outros. Devemos muito mais nos esforçar para esterilizar quaisquer ofensas, quaisquer brigas, quaisquer guerras. Tal é o que depreendemos das suas palavras. Nada faço de mim mesmo. Por quê? Jesus é o Filho, é o outorgado da missão. E Deus é o Pai, é o Senhor da vida, é o Senhor supremo, é o supremo amor. Então, algumas religiões confundem, acham que Jesus é Deus. Mas Jesus não é Deus, é o Filho unigênito, porque alcançou o patamar evolutivo mais elevado a que a humanidade da Terra pode aspirar. Então, muitos confundem e daí muito do entendimento, da claridade do significado da vida fica conspurcado por causa dessa ignorância. Nada faço de mim mesmo, disse Jesus, mas em tudo procedo conforme a vontade do Pai.
A doutrina que ensino não é minha, mas daquele que me enviou. Quem me rejeita, não rejeita a mim próprio, mas aquele que me enviou. Está lá em João, capítulo 8, versículo 28. Isso mostra claramente a missão, a tarefa de Jesus, que veio para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai, que é o conteúdo central dos ensinos de Jesus, é mostrar o reino de Deus. O reino de Deus, que é o reino que Jesus apresenta, é um campo de ação em que é necessário a nossa diligência, a nossa firmeza, a nossa decisão, o nosso esforço pessoal, como aqueles administradores que fizeram se multiplicar os talentos na parábola dos talentos. E aquele administrador ocioso, negligente, que enterrou o talento, que renunciou à própria capacidade de produzir, esse foi censurado por Jesus, porque não quis o reino dos céus. Então, o reino dos céus é um reino de ação, é um reino em que se prioriza a firmeza, a decisão, a busca, porque é preciso seguir Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Deus se revela ao mundo debaixo de todas as formas. As maravilhas da criação, a harmonia dos astros e do universo em geral, a sabedoria das leis que regem a mecânica celeste, são manifestações inequívocas da divindade. Contudo, Deus precisava revelar-se no íntimo do homem. Daí, ele envia o seu Filho Jesus, o Filho adiantado, o Filho aprimorado, para nos servir de guia e de modelo. A natureza revela Deus nas minúcias das suas perfeições, nas maravilhas, mas nos fala a razão. E Jesus vem revelar Deus ao nosso coração, a sua bondade infinita, a sua justiça, a sua misericórdia. Neste ambiente não havia quem pudesse revelá-lo, nesse prisma. Então veio Jesus desempenhar essa missão. Os profetas, como intermediários entre o céu e a terra, falaram de Deus como homens. Jesus, como Cristo, fala de Deus na qualidade de oráculo do próprio Cristo, do próprio Deus. Ele e o Pai são um. Por quê? Há uma identidade de pensamento. Por causa disso, Jesus nos convida a toda a humanidade a sermos também um com Ele, porque Ele se revela o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém chega ao Pai senão por Ele. Os profetas refletiram Deus através das imperfeições humanas. Jesus refletiu com fidelidade, porque não havia em sua alma imaculada mancha alguma que pudesse empanar o brilho da divindade. Revelar Deus e a sua justiça, eis a missão de Jesus Cristo. Gratidão a todos que participaram desse pequeno estudo em torno de mais uma faceta do trabalho grandioso, majestoso, realizado por Jesus para a nossa humanidade. Que Ele mesmo nos abençoe e nos proteja, nos ampare e nos conceda a sua paz. Graças a Deus.